Se o teu coração te condena. Se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração e conhece todas as coisas. 1 João 3:20. Porque um dos preceitos mais essenciais da fé cristã é justamente o mais difícil de ser cumprido. Quando foi que o espírito maligno do julgamento sumário, que criou guerras e a Inquisição, e que ainda hoje nos faz condenar os que nos são diferentes, fincou definitivamente suas raízes na Igreja? O que levou o terceiro pilar da oração do Pai Nosso, o perdão, a ser o único a gerar controvérsias? O bispo sul-africano Desmond Tutu nos indicou um caminho bastante promissor. Não haverá futuro para o mundo nem para qualquer pessoa se não houver perdão e reconciliação. Mas é aqui, nesse caminho, que invariavelmente erramos, porque julgamos que podemos romper com as amarras do passado simplesmente provocando uma falha na nossa memória e julgando que dali para frente poderemos seguir incólumes um caminho que nos leva a novas conquistas. Pecamos porque existe dentro de nós um fator do qual não podemos nos desvencilhar apenas com esquecimento e boas intenções. É nessa hora, como diz o nosso versículo controverso, que o nosso coração nos condena. Esse caminho não é nada fácil, porque existem coisas em nós e existem coisas nos outros que não podemos simplesmente esquecer e fingir que não aconteceu. São feridas abertas no nosso passado que não podemos dizer que não existem mais. Vamos ter que nos haver com elas, e é aqui que se observa a importância do texto bíblico. Nunca tentar fazer isso sozinhos ou confiados apenas nos nossos próprios esforços. É preciso ir além do universo que abrange a nossa consciência. É preciso apelar para alguém maior do que nós. Jean-Yves Leloup, psicólogo e padre ortodoxo, diz que perdoar é não aprisionar o outro na consequência dos seus atos. Ele exemplifica esse complicado item dizendo assim: você mentiu, mas você não é somente essa mentira. Você é capaz de mudar. O que esse psicólogo faz é nos lembrar que estamos aprisionando os outros ao mesmo tempo que aprisionamos a nós mesmos pela nossa consciência, principalmente porque não temos uma consciência tão elevada que nos capacite perdoar. Estamos aprisionando e sendo aprisionados pelo nosso próprio ego. E o ego é incapaz de perdoar, e menos capaz ainda de perdoar o imperdoável. Todos aqueles que conheceram os limites da crueldade humana, quer passiva, quer ativamente, sabem muito bem que não conseguimos perdoar os outros por iniciativa própria, ou sequer perdoar a nós mesmos. Podemos até dizer, sem ser hipócritas, que perdoamos, porque imaginamos com o nosso intelecto que de fato perdoamos. Mas quando o coração entra em campo, a coisa fica bem sinistra. Quando nos aproximamos de uma pessoa que nos fez sofrer muito, mesmo com as melhores intenções de perdão, o nosso corpo se retrai, porque a mente perdoou, mas o coração não. Contudo, para que este perdão seja eficaz o suficiente para nos livrar do passado, é preciso conhecer alguns elementos que podem nos ajudar nessa conquista. A primeira exigência a ser cumprida é preciso enfurecer-se e clamar por justiça. Parece um paradoxo, mas para perdoar é preciso primeiramente ter raiva. É preciso ficar muito injuriado, porque não há perdão sem justiça. É preciso clamar por justiça, porque perdoar não é simplesmente esquecer. É ter a certeza de que a justiça foi feita e de que não me calei diante da injustiça. O padre Leloup dá mais um exemplo, baseando-se no sinal da cruz feito pelos católicos. Não o atual, mas como se fazia antigamente, que era de cima para baixo, da direita para a esquerda. O sinal de cima para baixo é de fácil interpretação. É o braço da cruz que liga os céus e a terra, o divino com o humano. Mas por que da direita para a esquerda e não como se faz hoje em dia? Porque do lado direito é onde se encontra o braço da justiça. Então o caminho que une as pessoas parte da justiça e vai direto para o coração. Este é o verdadeiro caminho do perdão, da justiça para a misericórdia, da severidade para a ternura. Se alguém nos fez um mal, ou se fizemos mal a alguém, temos que clamar por justiça. E justiça, nesse caso, é saber que os nossos atos e omissões têm consequências, e que é preciso arcar com essas consequências. Essa consequência que no pensamento oriental é chamada de karma. É preciso assumir as consequências dos meus atos, mas não posso parar por aí. Não posso me fechar nessas consequências. Aí seria o inferno. É preciso abrir-se para uma consciência maior. Aí sim é o perdão.
É preciso juntar toda a nossa vida, com seus sucessos e bênçãos, pecados e fracassos, e colocá-la aos pés de uma consciência superior que tem o poder, a legitimidade, a capacidade e a competência de perdoar. Nós estamos sempre dizendo, não posso me perdoar, e não podemos mesmo, a não ser que entreguemos essa mistura danada que é a nossa vida a uma consciência maior que a nossa própria. Nunca começar pela misericórdia dizendo, eu te perdoo, eu já me esqueci do que você fez. Se não fizer o trabalho que a justiça exige, nunca sairei do rancor. A minha cabeça dirá que perdoou, mas meu corpo continuará ferido. Quando não percorremos este caminho, ficamos estagnados e imersos na lama da injustiça. E esta lama respinga sob a forma de depressão, desespero, violência e culpa. Ficamos imersos até o pescoço a ponto de nos faltar ar. E é isso que nos impossibilita de experimentar novos ares e tomar fôlegos para mergulhar em novas experiências. É fundamental que percorramos o caminho da justiça, mas sem esquecer que a finalidade última é o perdão. Mas existe ainda uma segunda exigência que temos obrigatoriamente que cumprir. Um caminho igualmente difícil de ser trilhado. Nós sabemos que perdoar não é simplesmente esquecer e fazer de conta que não aconteceu. Isso ainda não é suficiente. Para que a segunda exigência seja cumprida, é preciso que a falta seja justificada e o pecador torne-se justo, mas não através de um artifício jurídico que encontre buracos na lei. Para isso, é preciso enxergar as pessoas com os olhos que enxergam além da lei. É preciso enxergar as pessoas do mesmo modo que Jesus as enxergava. Tomemos como exemplo o caso da mulher flagrada em adultério, a adúltera, como gostamos de chamar. Jesus está diante daquela mulher e, ao mesmo tempo, encarando uma turba ensandecida, pronta para apedrejar os dois, a ela e a ele. Dependendo do que falasse e do julgamento que proferisse, ele também seria apedrejado. Mas Jesus, diferentemente de todos ali, não a olha pelo espelho da lei, que sentencia sumariamente o adultério com a pena de morte. Não coloca um retrovisor para não olhá-la de frente, como normalmente fazemos quando queremos condenar alguém. Jesus a olha diretamente nos olhos e vai além da lei. Jesus vê que aquela mulher estava à procura de um amor que não havia encontrado em seu marido e que muito provavelmente não encontrara também no amante. Depois olha para a turba e a desafia. Aquele que conseguiu amar o outro incessantemente, instante após instante, atire a primeira pedra. Aquele que nunca foi tentado a trocar um amor capenga por outro ainda que virulento, atire a primeira pedra. Aquele ou aquela cuja fidelidade foi extrema, a ponto de nunca ter cobiçado a mulher ou o marido do outro, atire a primeira pedra. Aquele que nunca teve uma paixão passageira e que nunca foi infiel no coração e no pensamento, atire a primeira pedra. Silêncio total. Jesus não somente conseguiu enxergar por trás do pecado a condição humana, como conseguiu também fazer com que todos os presentes se enxergassem no mesmo pecado que ela. É assim que ele fazia justiça, procurando nos escombros da alma a mínima possibilidade de resgatá-la do pecado. Isso fica patente quando ele pede a Deus que justifiquem aqueles que o martirizaram. Quando Jesus perdoou os que o pregaram na cruz, estes deixaram de dever qualquer coisa, tanto a ele quanto ao próprio Deus. Jesus perdoou o imperdoável, justificou o injustificável. É por isso que ele exige que nós façamos o mesmo, pois somente assim a justiça pode ser feita. Caso contrário, isso nos levará a fazer justiça com as próprias mãos. Nos levará a apedrejar e assim a justiça nunca será plena. Será sempre uma sucessão de julgamentos e punições intermináveis de ambas as partes. Para perdoar, é preciso chamar o self. Self é uma palavra inglesa que significa a si mesmo. Mas também é uma palavra que os psicólogos foram buscar em Jung para dar sentido ao que se entende por totalidade, imparcialidade e completude. É um olhar de maneira plena e não um olhar parcial da nossa consciência. Não é o ego que perdoa, mas sim o self. O self é aquilo que há de melhor em mim, aquilo que é melhor do que eu e que em mim é mais inteligente do que eu e que me supera. Ele é quem perdoa. E traduzindo para uma linguagem cristã, não sou eu que perdoo, é Deus que perdoa em mim. É Deus que perdoa em nós. Com a minha limitada percepção, posso ver o imediatismo do erro que a outra pessoa cometeu. Mas algo em mim, que sou eu, mas que me ultrapassa, consegue ver a pessoa que está por trás daqueles atos, consegue perceber além do imediato. Por isso é que todo cristão deve ser contra a pena de morte. Porque a pena de morte é esse olhar definitivo da consciência, é enclausurar para sempre o outro na consequência dos seus atos. Jesus sempre acreditou que as pessoas pudessem mudar.
Onde nós vemos um marginal, um sei lá o quê, Jesus via uma ovelha perdida. Onde a sociedade vê um demônio, Jesus via um filho de Deus atormentado. Tem que pagar pelos seus erros? Lógico que tem. Não é passar a mão na cabeça e dizer que não aconteceu. Você praticou uma delinquência, mas você não é um delinquente. Você, se quiser, pode sair dessa. Por outro lado, o self sabe de coisas que o ego não tem como saber. Ele sabe, por exemplo, que o perdão é bom para os outros, mas que é melhor ainda para nós mesmos. O self sabe também que não há alegria maior nesse mundo do que aquela que vem através do perdão, da comunhão daqueles que estavam distantes e se fizeram próximos pela reconciliação, dos inimigos tornando-se amigos, de vidas separadas que através do perdão se unem novamente. Mas afinal, o que Jesus quis dizer com perdoai como perdoamos? Que precisamos completar esse círculo. Jamais poderemos nos sentir perdoados se não perdoarmos. Por outro lado, jamais perdoaremos se não nos sentirmos perdoados. Este é o objetivo: perdoar a si mesmo em todos os seus limites, em todas as suas faltas, e perdoar o outro na mesma proporção. Quando a menor lembrança das dívidas impagáveis nos jogam no fundo do poço do desespero, quando a visão das lágrimas que fizemos derramar voltam para nos assombrar, quando o frio da omissão que nos encurtou o braço que deveria estar estendido nos aterroriza, olhamos diretamente nos olhos do precipício, e é aí que ele nos olha de volta para nos dizer que chegamos ao fim. Seria assim o fim, se não tivéssemos um Pai amoroso que está sempre à espreita e de braços abertos para nos receber de volta ao menor sinal da nossa vontade. Pode ser o fim para a lagarta enclausurada pelas tramas que teceu ao longo da vida. Mas até mesmo a este iminente fim da lagarta, o perdão de Deus pode transformar em borboleta. Perdoe e esqueça. Quando você enterra um cão raivoso, nunca deixe a cauda dele de fora. Charles Spurgeon. Aquele que não perdoa o outro detona a ponte que ele mesmo terá que atravessar. George Herbert. Aquele que não experimenta a culpa está iludido a respeito de si. Aquele que vive o culpado está iludido a respeito de Deus. Ed René-Kivitz. Obrigado por nos assistir até o final.